Sentado incomoda, deitado também dói e de pé não alivia. Atire a primeira pedra quem nunca sentiu dor na coluna. Nada é mais incômodo. Se você sofre desse mal, essa matéria é feita especialmente para você. A dor nas costas é a principal causa de afastamento do trabalho, segundo o INSS, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas vão ter problemas de coluna em algum momento da vida. E a postura errada é uma das maiores causas de lesões na nossa lombar. Para entender o que causa, como tratar e como evitar, nós conversamos com o fisioterapeuta, o Dr. Armando Amaral. Quase 100% da população já teve ou terá dor na coluna, dor nas costas. Por que isso acontece? A coluna lombar é onde está situado, onde recebe a maior quantidade de descarga de peso. Então, para que você tenha uma coluna sem dor, é necessário que você tenha uma coluna alinhada, né, como a gente chama na osteopatia. Quando você encontra uma coluna em disfunção, que é disfunção facetária, né, onde você tem levemente a rotação da vértebra, o desencaixe dessa vértebra, você começa a gerar certas inflamações e até mesmo compressões nervosas. Tá? A coluna lombar, principalmente a L5, a última vértebra, ela é uma vértebra de adaptação. Tá? Então, toda vez que tiver um problema na sua coluna, toda vez que sair uma vértebra em disfunção, a coluna, a L5, ela vai acompanhar. E a partir do momento que ela rotaciona, ela começa a gerar um desequilíbrio muscular, né, gerando pontos de tensão, aumentando o quadro álgico ou até mesmo a compressão nervosa. Então, ela nada mais é do que uma vítima de um corpo desorganizado. Existem 2 tipos de dores nas costas, a inflamatória e a mecânica. Quais são as principais doenças que causam essas dores? Certamente, quando você comprime a inervação, você acaba tanto inflamando as estruturas, né, que envolvem toda a coluna lombar, quanto o nervo. Quando você causa essa compressão nervosa, aí você não só tem um quadro de lombalgia, mas também um quadro de ciática, onde vai irradiar para o membro inferior acometido, o lado que ela está rotacionada. Tá? E quando você tem uma hérnia de disco, não necessariamente a hérnia, né, que ela já é uma disfunção aí mecânica, biomecânica, na verdade, então não necessariamente a hérnia de disco é a causa da dor, não necessariamente a dor está na hérnia de disco. Tá? Quando existe o abaulamento dessa estrutura, ela acaba comprimindo o sacro dural, né? Aí é onde gera a compressão nervosa irradiando para o membro inferior, mas não necessariamente a dor é causada na hérnia, pode ser causada por ela, por essa disfunção biomecânica. A postura errada é uma das maiores causas de lesões em nossa lombar. O sedentarismo e a obesidade também influenciam? O sedentarismo, a atividade física é sempre bom. Vai ser sempre bom, nada substitui uma boa atividade física, desde que você tenha uma coluna alinhada. Eu me alimento bem, mas eu durmo errado. Estou fazendo atividade física para ter um corpo bom, saudável. No entanto, se essa coluna estiver desalinhada, vai te gerar dor. E a obesidade, eu costumo dizer, o nosso corpo, a biomecânica do nosso corpo, ele oferece, a estrutura do nosso corpo oferece 3 curvaturas móveis, que uma na cervical, tá? Que é uma lordose, uma na torácica, que é uma cifose, e uma lordose na lombar. Tá? A nossa estrutura ela é capaz de absorver o contrário de uma estrutura reta. A nossa estrutura é capaz de absorver 9 vezes o peso do nosso corpo, desde que ela esteja alinhada, porque ela desalinhada, ela vai causar disfunções biomecânicas, que são as listeses, as hérnias de disco, as protusões discais, as dores, as compressões nervosas. Quando eu sei que devo procurar um médico por causa dessa dor? Eu costumo dizer, a dor e a febre são 2 alarmes do nosso corpo. Então, se teu corpo está doendo, não adianta tu ir lá e desligar o alarme desse corpo. Como é que tu desliga? Muitas vezes com medicação. Você começa, às vezes, a se automedicar, mesmo sem procurar um médico ou até mesmo um especialista. Né? Então, assim, se está doendo, tem alguma coisa errada. Armando, eu já estou aí 1 mês, já estou 3 meses com essa dor, medicação não adianta porque está sendo paliativo. Então, você deve procurar um profissional para ele entender a causa desse problema. Não adianta você ficar tratando as consequências. E é o que a gente faz na fisioterapia, sempre buscando tratar a causa do problema. Uma vez a causa resolvida, não teremos mais as consequências.
todo tipo de dor na coluna vai exigir um tratamento médico? E quais são os tipos de tratamento? Sempre buscando a causa. Que tipo de tratamento é esse? Quando a gente fala em tratamento, não necessariamente é algo prolongado. É de identificar, às vezes é um travesseiro errado. Organizei o travesseiro, organizei a postura de dormir, acabou a dor. Então, não deixa de ser um tratamento, mas tem que quebrar esse paradigma aí de achar que tratamento é uma coisa prolongada. Tá? Mas se está doendo, tem que identificar a causa, tem que buscar um especialista para poder tratar. E o que podemos fazer para proteger a nossa coluna? A coluna, geralmente, ela sai em disfunção quando a gente dorme. Né? Então, o maior vilão de todos, eu costumo dizer, a pior coisa que já se inventaram para dormir chama-se travesseiro. Tá? O correto é a gente dormir sem travesseiro. No entanto, só existe uma posição que o nosso corpo aceite o travesseiro, que é a posição de decúbito lateral, de lado. Então, se você tem que usar um travesseiro baixo, no máximo 3 dedos de altura, e não pode ser colocado a mão ou o braço. Tá? Se virar de barriga para cima, decúbito dorsal, não se pode usar nada, porque na hora que você relaxa, a coluna sai em disfunção, C1 e L5 vão acompanhar, para tentar manter o centro de gravidade alinhado. E aí é onde começam os problemas na lombar, problemas na cervical, compressões nervosas e tudo mais. E decúbito dorsal também, né, de barriga para baixo, de bruços, ventral, perdão, você também não pode usar nada, nem a mão. Tá? Então, a postura, principalmente na hora de dormir. Você tem que dormir de forma adequada para que essa coluna não saia durante a noite de sono.